Conosco já o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, bate um papo ao vivo conosco. Senador, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM. Bom dia, satisfação, Fábio, falar com você nessa importante emissora, Rádio Acústica 97.7 FM, Camaquã, Rio Grande do Sul. Estou à tua disposição, Fábio Renner, bater um papo, como você falou. Muito legal. Senador, eu sei assim que vocês, durante esses anos aí, têm tido muitas vitórias, muitas conquistas a respeito de algumas reformas, melhoramento. Agora mesmo estava falando com o deputado estadual Pedro Pereira a respeito sobre pensões de ex-governadores, é um outro assunto também delicado, tem sempre envolvendo alguns assuntos, né? E sempre quando vocês propõem reformas, a gente, como povo brasileiro, como trabalhador, a gente tenta buscar entender um pouco mais a profundidade das propostas, das reformas, justamente o que vem para beneficiar mais o povo brasileiro, ou, consequentemente, diminuição do tamanho do Estado ou do custo do Estado, permitindo que o Estado consiga investir mais nas coisas mais básicas e assim por diante. E na área trabalhista, a gente sabe que sempre o senhor trabalhou muito forte nessa área, desenvolvendo assuntos na área da aposentadoria. Eu sei que o senhor tentou durante muitos anos. Ainda estamos longe de ter uma aposentadoria decente para o povo brasileiro. Eu acho que é uma coisa muito legal da gente trabalhar sobre isso. Mas eu queria falar com o senhor sobre a proposição de vocês no que diz respeito à reforma trabalhista que está em pauta no Senado Federal e depois, consequentemente, na Câmara. O que nós estamos trabalhando, senador Paulo Paim, no que diz respeito às reformas trabalhistas nesse momento? Fábio, deixa eu te falar. Quando a população ouvir falar em reforma, infelizmente pode saber que reforma, ao contrário que é na nossa vida, quando a gente reformar a nossa casinha, né? Casinha, o casa que quem tem um pouco mais de condição, é para melhorar sempre, né? Sim, mas aqui as reformas que chegam são só para piorar para o trabalhador. As reformas que aqui passaram, a reforma da Previdência só retirou direitos. Eu resisti, pelhei, votei contra, diminuí os danos, mas acabaram passando porque tem maioria, o governo com maioria. Reforma trabalhista que veio aqui também, naquela época falavam, e foi ainda governo Temer, depois o governo atual, falavam que ia gerar 10 milhões de emprego. O desemprego, que na época era em torno de 5%, hoje é quase 15%. São em torno aí de 15 milhões de desempregados e mais de 6 milhões de pessoas que os chamados, que não tem mais desesperados, né? Que já não procuram emprego porque eles sabem que não tem mesmo. O custo de vida dispara, o salário mínimo diminui. A inflação média de alimentos foi de 14,9%. Só para dar um exemplo, óleo de soja, arroz, feijão preto subiu 60%. O salário mínimo, que já foi em outros tempos, eu fui consultor da política de salário mínimo, de inflação mais PIB, tirei de $60 para $350, hoje é menos que $200. Infelizmente, a gasolina já em alguns estados está a 7,40, mesmo, por que eu estou misturando os fatos, que é importante, mesmo quem trabalhava em Uber está abandonando, não pode mais porque não tem como, é quase pagar para trabalhar. E eu vi uma entrevista de um cidadão que trabalha com Uber, na chamada uberização do trabalho, ele disse o seguinte: mas por que você está trabalhando então se você está... Estava ali com o carrinho dele e deu uma entrevista. Ele, porque não tem para onde correr, não tem emprego. Só que antes eu trabalhava, no caso, eu trabalhava 10 horas, agora tem dias que eu trabalho 20 horas. É um risco, é um perigo, né? De acidentes para sobreviver devido à alta da gasolina, que já está em torno de 7,40. O auxílio que veio, infelizmente, para o nosso povo, lá atrás ainda foi, pelo menos, o correspondente a R$600. Claro, R$1.200 era para mãe e chefe de família. Hoje, virou R$150 e 375. Não dá para comprar uma cesta básica. Nós temos um momento muito, muito difícil.
E ainda agora chega uma outra reforma trabalhista e previdenciária, que é a 1045, que o governo atual mandou, e já aprovaram na Câmara dos Deputados, viu? Nós estamos resistindo no Senado, não deixamos pautar até o momento, com muita peleia lá. Eu estou marcando nessa sexta-feira, 9 horas da manhã, quem puder ver a TV Senado, sim, estou marcando uma audiência pública com especialistas para discutir essa famigerada MP, que ela é muito cruel. Ela prejudica todos os trabalhadores e prejudica a Previdência também. Se eu digo que o empresário e o trabalhador não vai pagar o que pagava para a Previdência, significa o quê? Cai a Caixa da Previdência. Depois eles falam que ela está falida e que tem ir para a privatização, que seria a capitalização. Se vier a capitalização, eu quero alertar, já tentaram passar o ano passado, nós derrubamos, se vier a capitalização é o fim da Previdência. Aí significa o seguinte, cada um vai fazer a sua poupançazinha. Bom, mas para isso eu não preciso que me digam para mim passar a fazer uma poupança. Quem pode fazer poupança, faz. Mas quem não pode, tinha pelo menos a Previdência. Quando se aposenta lá com um salário, 2 salários mínimos. Embora 80% se aposentarem com um salário mínimo. O senador, deixa eu só lhe interromper. Eu acho interessante. Não, o senhor que passou por vários momentos na era da situação, na oposição e assim por diante, eu acho que é interessante a gente tentar entender isso. Outras coisas que o trabalhador enfrenta é a questão do fundo de garantia, que praticamente ele não remunera o mínimo para uma segurança para a pessoa que um dia sair do emprego garantir isso. Eu me lembro do senhor batalhando bastante sobre essa questão do emprego, né? Do emprego, do segurança, essas coisas todas, né? Mas também é um outro problema que teria que ser enfrentado, né? A questão, se tu tem o recolhimento compulsório de um trabalhador, da empresa, dentro de uma conta, para que o funcionário tenha pelo menos uma sobrevida quando sai do emprego, também não remunera. O que tem acontecido? Porque é um dinheiro investido do próprio trabalhador, da própria empresa que está ali dentro, e os governos utilizam, eu digo os governos porque isso é uma prática antiga, usa os fundos de garantia para investimentos em casa própria e outras coisas mais, mas não consegue remunerar o mínimo de uma inflação também no fundo de garantia, né? Veja bem, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando ele surge, quando acabar com a estabilidade, e lá na época da ditadura, ela tinha estabilidade no emprego, claro, depois de 10 anos no trabalho, né? Mas acabou com a estabilidade e criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sim. E a partir daí, a correção sempre foi desse tamanho. Pois é. Nós sempre brigamos para que a correção fosse pelo menos o correspondente à poupança. Eu nem chego a dizer inflação. Só correspondente à poupança. Já ajudaria muito. A poupança dá menos que 1%. Não estou nem falando da inflação. E não conseguimos fazer que o Banco Central, que a economia chegasse a esse patamar. O pior de tudo é que agora, pelo menos, vai piorar ainda. Como dizia o Ulisses Guimarães. Pensa que está ruim, te prepara porque vai piorar. Pois é. Eu me lembro que eu fui constituinte com o Ulisses Guimarães. Essa proposta da 1045 que está aí, pelo menos o empregador depositava 8%. Não tinha lá uma correção mínima, mas pelo menos 8% estava depositado. Agora, eu vou te dar aqui porque é muitos itens, 20 itens de terror. Reduz a alíquota do fundo de garantia para 2%, 4% e 6%. Hoje é 8%. Sim. A indenização por justa causa, que era 50%, que iria para a tua conta, agora vai reduzir para 20%. Então, agora vai reduzir, com essa reforma trabalhista, que nós temos que trabalhar muito para fazer que ela não seja aprovada como está aí, o atual governo quer diminuir, em vez de 8 para 2, 4 e até 6, conforme a renda do trabalhador. E no caso da demissão, o empregador pagava 50%, agora vai pagar somente 20%. Certo. Por isso que, apesar da briga permanente para ter uma correção adequada, que seria, como você falou bem, eu concordo, pela inflação. Mas como é impossível, os meus projetos apontam pelo menos igual a poupança. É como se tu tivesse depositado o teu dinheirinho lá na poupança. E agora vão reduzir ainda, em vez de ser 8% para 2%, até 2%.
Ô senador, interessante, o senhor sempre deu a liberdade para nós da acústica conversar muito francamente com o senhor, isso é o bacana da democracia, nós permitir esse diálogo. O senhor tem um viés muito importante, e eu sempre lembro do senhor com a questão da aposentadoria, do aposentado, mas vamos lá para o lado do trabalhador da ativa. Nós aqui, por exemplo, da acústica, nós temos uma folha considerável de pagamento mensal. Eu vejo também, não só por mim, não vou puxar a brasa para o meu assado, mas outros amigos que têm empresas, têm trabalhos, têm empregados, reclamam, e isso é uma coisa clara de ver, que para te abrir uma empresa, tu até abre feliz, mas para te fechar uma empresa é uma coisa horrorosa, porque tu não consegue fazer com que o teu capital, muitas vezes... Eu estou falando de pequenos negócios, tá, senador? Claro, eu defendo mesmo. Para te contratar um profissional para ti, um trabalhador para ti, tu já fica imaginando lá com o teu contador, ele diz, olha, além do salário, tu vai pagar mais isso, tu já diz o seguinte, pô, esse cara que vai me custar 1.000, e o senhor sabe bem, custa pelo todo a estrutura, dois funcionários. Pergunta para o senhor o seguinte, o que o Brasil poderia fazer para que a gente pudesse, quando empregar uma pessoa, saber que está empregando, está pagando o custo dela. Eu sei que aquele funcionário vai me custar 1.000, que aquele funcionário vai, quando ele sair do emprego, ou quando ele for tirar férias, quando ele for aposentar, ele vai receber os 1.000. Por que o Brasil é tão caro para a gente, não é só no emprego, eu digo na estrutura, na burocracia, tudo isso. O que isso poderia ser melhorado, senador Paulo Paim, para que a gente pudesse ter a alegria de empregar mais gente na tua empresa, ao invés de tu diminuir a quantidade de funcionários na tua empresa? Olha, a grande questão que a gente tem que comparar, porque alguns, quando a gente está conversando, num papo fraternal como esse aqui, sim, entre nós, e até de uma solidariedade aos micros e pequenos e médios empregadores, daí alguns me dizem o seguinte, não, mas os Estados Unidos não tem toda essa burocracia que tem aqui. Aí eu pergunto para ele, quanto é que é o salário mínimo nos Estados Unidos? Eu tenho amigos que trabalham lá. Sim. Tem até uma filha que mora lá. 3, 4 vezes um salário mínimo ou mais até, né? O nosso aqui. O salário mínimo lá, para ter uma ideia, não baixa de $1.000. O dólar aqui se comparar 1 por 5, seria um salário mínimo de R$5.000. 5.000. R$5.000. Tem uma filha que está lá e ela ganha mais que um salário mínimo. Sim. Ela é executiva de uma empresa, né? Sim. Ela não tem todos os outros direitos que nós podemos dizer, das multas, férias, hora extra, fundo de garantia, é isso que eu ia dizer. Férias mais 1/3, mas o que ela ganha por mês é muito mais do que como se ela tivesse essas outras vantagens indiretas. Só sabe que eu tenho... Então, o que nós temos que caminhar no Brasil? Temos que ter um salário mínimo decente, mas infelizmente o salário mínimo, o atual governo acabou com a política de salário mínimo mais PIB e ele regrediu. Sim. Nós tínhamos chegado a $350, quando eu cheguei no Congresso era $60. Depois, com a política construída, não só por mim, mas eu fui o relator da construção, agora ele voltou para menos que $200. Então nós tínhamos que pensar, reunindo micro, médios, empresários, de olharmos da seguinte forma, não é que eu vou querer que pague um salário mínimo igual nos Estados Unidos. Ninguém está propondo isso. Tá. Nós estamos analisando o quadro. Bom, não podemos pagar o salário mínimo de $1.000, vamos pagar um salário mínimo, sei lá, de $300, $400. Bom, vamos pagar de $400, $500, mas não vamos pagar esses encargos todos os outros que vão acumulando e não termina nunca. Achei interessante. Esse é o debate que a gente tem que enfrentar. Achei interessante aí que o senhor botou a vírgula e disse o mas. Eu acho que isso aí que é importante. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor acha que há clima entre os senhores senadores, deputados, entendimento com federações de trabalhadores, empresários, para que a gente pudesse inverter isso, porque sabe o que eu acho o maior problema, senador, e nós falamos agora desde cedinho no programa, o custo Brasil, a máquina para girar no Brasil, ela é tão cara que eu vejo que qualquer governo que entre, qualquer presidente que entre, qualquer governador que entre, ele não quer perder, ele não pode perder receita. E aí que é o problema, como tu fazer essa fórmula dar certo? Diminui os encargos, mas aumenta o salário, aí os governos não querem perder renda. É tão complicada essa relação, essa equação, vou botar assim, né? Muito bem, você tem toda a razão. Por que, a gente poderia agora aqui aprofundar um pouquinho, por que a reforma tributária nunca sai? Eu cheguei no Congresso na Constituinte,
Mas como eu tenho 6 anos de sindicalista, entre os 36 para 35 anos, eu estou lá desde a Constituinte, vai dar mais de 35 esse ano, né? Vai dar 40 anos de vida pública. E sempre dentro do Congresso, há uma pesquisa recentemente lá, que eu sou o senador que tem mais anos de Congresso em atividade. O único, só tem um, que começou na Constituinte e nunca saiu. Mas é meu último mandato, viu? Ah, é? Tranquilo que é hora de eu passar, né? Aquela corrida 4 por 100, né? Sim, eu passar o bastão para os mais jovens. Tá. E quero passar. Concluo o mandato. Vou continuar na vida pública, dialogando contigo, por exemplo. Sim, tá certo. Com a sociedade. Mas esse é meu último mandato. E desde aquele tempo, mais ou menos o que você está colocando, com toda a razão, a gente fala em reforma tributária. Mas uma reforma tributária que favoreça efetivamente os micros, pequenos e os trabalhadores, que recebem um salário menor. Então seria a forma do Estado abrir mão, ele que vai atuar de forma de fiscalizar que seja bem executado o trabalho, um salário decente para o nosso povo, e avançar em políticas, por exemplo, na educação, na saúde, e na segurança. São 3 eixos que eu entendo fundamental: saúde, educação e segurança. Porque a saúde, por exemplo, se não fosse o SUS, pode dizer que a pandemia podia multiplicar por 5 aí. Seria muito pior que já é hoje. O SUS é que está nos salvando. A educação, todo mundo sabe. Se não tiver uma educação de qualidade, nós não iremos a lugar nenhum. A história da humanidade mostra isso. Então, investir principalmente em educação, saúde e, claro, segurança, né? Porque, infelizmente, nós vemos hoje no país todo como a violência tem aumentado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se fosse ofertado para o empregador, para o dono do mercado, dono do bazar, para o dono da fábrica, eu contratar o funcionário diferente do que está hoje, eu pergunto o seguinte: olha, fulano, funcionário, tu vai trabalhar comigo aqui tantas horas por dia, o salário que eu posso te pagar é R$ 1.500, mas eu tenho uma proposta. Eu te dou R$3.000 de salário e nós não temos direito trabalhista para conversar no futuro. O senhor acha que isso, como o senhor falou da sua filha, eu tenho um sobrinho que mora na Alemanha, e ele me disse a mesma coisa que o senhor falou. Muito bem, obrigado. Eu lhe pergunto o seguinte: como é que seria a reação do empregado se eu fizesse uma proposta dessas, hein? Eu acho que não é nem do empregado, é do empregador. Porque tu está propondo aí que é uma proposta inteligente, olha, eu vou aumentar teu salário em 100%. Isso. É isso que está propondo. Yeah. Eu acho, para mim, tem espaço para dialogar nessa, porque eu já fiz a proposta. Quando nós tivemos lá e chamavam, eu vou citar nomes, Sim. Fiesp, CNI, que é nacional, né? Eu digo, tudo bem, vocês acham que tem que diminuir os encargos trabalhistas. Se diminuirmos, vocês incorporam tudo isso no salário do trabalhador de forma definitiva, e aí nós temos que buscar um parâmetro no salário mínimo. Porque senão amanhã depois ele bota o cara para a rua e pega outro pagando um salário mínimo pela metade daquilo que ele tinha proposto. Vamos fazer um patamar aqui. O salário mínimo vão dobrar de preço, de imediato. O salário mínimo iria em torno agora para R$ 2.200, e quem tiver em cada empresa vai ter um aumento de 100%. Cada um na sua escala. Não tem negociação, eles não aceitam. Estou falando numa boa. Sim, não aceitam. E eles têm as suas lógicas, né? Pai, ninguém vai poder dobrar o salário do trabalhador. Quanto aos encargos, como é 1% para cá, 2% para lá, 3% para cá, e no fim dá o que você disse, eu concordo, no fim quase dobra o salário, mas isso eles vão trabalhando, pegam incentivo, tem o tal de refis lá, que eu vou dar como exemplo, Previdência, o cara deve lá mais de 200 mil para a Previdência, ele renegocia o refis, depois, infelizmente, porque eu não acho que ninguém é malandro, né? Para mim, todos são de boa fé, até que me prove o contrário. Ele não pode pagar, ele renegocia por mais 20 anos. Depois, se ele não poder pagar, ele renuncia até que caduca. Então, tem que usar, e por isso que a tua proposta é interessante, tem que usar, digamos, meios não republicanos, para não usar outro termo, né? Não republicanos, para poder se manter. Enquanto fizéssemos um acordo de que o salário mínimo e todos os salários, em tese, todos não, né? Digo em tese, aquela faixa que você sabe que eu estou falando para micro e média empresa. Não estou preocupado aqui com quem ganha 30 mil, 20 mil, 10 mil, que é outra realidade. Sim. Né?
Por exemplo, estou com uma briga no Congresso para não permitir que ninguém ganhe mais do que o teto. Vai ter uma briga para aprovar esse projeto. Tem gente que lá, infelizmente, na realidade do Brasil, o teto já é, do Congresso é 33, mas os outros agentes públicos chega a 39. Tem gente que ganha em torno de 100 mil. Pois é, mas é isso que eu pergunto, então, senador. Como é que a gente vai fazer reforma? A reforma só vai para o trabalhador, só olha para o cara aqui embaixo. Claro. Quer dizer, o trabalhador e o micro e o pequeno, no fundo. Sim, mas algumas castas continuam sendo abastecidas com dinheiro do trabalhador. Quer dizer, eu muitas vezes eu fico chateado com o negócio, porque muitas vezes nós botamos uma pecha, botamos uma faixa na cabeça do senador do negócio, que ele atende um lado ou outro. O problema é o seguinte, o trabalhador aqui embaixo, enquanto não houver chance de nós melhorar a renda dele, só vai haver se nós sobrar dinheiro lá em cima. Como é que vai fazer uma reforma trabalhista se não diminuir o custo da máquina? Fica uma coisa assim... Exatamente. E infelizmente... Você tem toda a razão. Infelizmente essa reforma trabalhista que eles apresentaram, eu chego a dizer que não é boa para ninguém. Que se arrocharem demais, como estão fazendo nesse governo, o povo trabalhador, quem vai comprar? Quem vai comprar máquina? Quem que vai comprar bicicleta para as máquinas, para as empresas produzirem, né? Quem vai comprar um carro? Quem vai comprar as próprias máquinas agrícolas? Quem vai comprar um martelo, a ferramenta? Enfim, o mercado consumidor brasileiro é de 220 milhões praticamente. Os habitantes do Brasil, né? Sim. Hoje está aproximando 220 milhões. Bom, que seja, vamos pegar a população econômica ativa. Fosse a metade, que fosse 100 milhões. 100 milhões de pessoas recebendo, produzindo e consumindo é um mercado interno muito forte. Sim. E com isso todos ganham. E até o governo, se ele souber cobrar menos, ganha mais. Pois é, mas nossa... Cobrar muito, dando pouco não ganha nada. Porque a dívida hoje dos mega empregadores, para ter uma ideia, junto à União, chega a 3 trilhões. Então fica lá cobrando, e o cara não paga. Mas é a justiça implementada no Brasil, né? Exatamente. Foi permitido. Não são pagos. Foi permitido perdões, um monte de coisa. O senhor está dizendo, mas eu estou dizendo, isso aí não é feito pelo brasileiro, pelo trabalhador aqui que está com o umbigo no balcão. Esse processo judicial, o processo de cobrança tributária, não foi feito pelo trabalhador, foi feito pelas pessoas que nós elegemos. E aí que está esse negócio, empurra para cá, empurra para lá. Eu fico imaginando que o Congresso Nacional, do seu tamanho que já não é pequeno, ele não enxerga o povo realmente como o cara que está sustentando a máquina. Ele olha para o povo como o seguinte, como assim, vocês têm obrigação de nos sustentar aqui em cima. E as castas que estão sendo beneficiadas com tudo isso, e ao longo de anos, de décadas, né, não tem sensibilidade para esse tipo de coisa, né? Então... Bom, veja, só para ajudar a teu raciocínio. O pessoal que está nos ouvindo agora, quem é que elege o Congresso? O trabalhador. O povo, muito bem. Então, o povo que está nos ouvindo agora, na hora de votar, vê quem você vota. Olha os meus projetos todos. Eu apresentei mais de 1.000. Mais de 100 são leis. Leis, todas que beneficiam o povo brasileiro. Então, o que o cidadão tem que olhar? Fiscalize quem é o teu deputado federal, quem é teu prefeito, quem é teu vereador, quem é o governador, qual é o presidente que você votou. Deixa eu concluir o raciocínio. O povo tem que... Eu quero aproveitar o programa, pela audiência que você tem, que a nossa responsabilidade é de eleger as câmaras de vereadores, os deputados estaduais, prefeitos, governadores e o Congresso. Sim. Então, quando a gente vota para o Congresso, vou usar o termo republicano de novo, que eu não quero ser muito pesado, né? E elege pessoas que não têm uma visão republicana, vão ter eleições no ano que vem. Modifique, vote para a rua, não vote em quem não atende às demandas que na época de campanha assim se apresenta. Mas, senador, nós recebemos aqui no programa, olha, quase todos os dias uma pessoa de alguma esfera, tanto municipal até federal. Eu vou lhe dizer muito franco, eu sento com a pessoa aqui, converso com ele, eu sou contra tal assunto. Aí ele justifica depois o seguinte, pois é, mas o partido não fechou questão. O partido tem uma dívida com determinado deputado emenda, não sei o quê, eu tenho que apoiar o governo, porque senão não vem a emenda.
Eu conheço um pouquinho, eu conheço um pouquinho do meandro da coisa, obviamente. Mas eu vejo que das emendas. Mas o deputado, o senador sentado ao meu lado aqui, eu sei que ele tem convicção de mexer, que ele tem vontade de mexer. Mas ele chega no momento de votar, de fazer a discussão interna de partidos ou de bancada, e eles dizem, olha, pois é, mas o partido, tu vê, nós estamos aí enfrentando isso, no outro governo nós pedimos isso, agora estão dando para nós. Eu sei que essa negociação política, aí que eu quero chegar na palavra, a negociação política muitas vezes tira o poder ou a decisão do deputado ou do senador que está aqui do nosso lado, convicto que tem que mexer para atender uma necessidade política, de um processo. Então, olha, realmente, assim, eu vou lhe dizer, trabalhar em Congresso Nacional para vocês deve ser uma coisa difícil, porque o senhor, por exemplo, foi... Só um exemplo para ajudar aí. Só um exemplo. Sim. Emendas. Pode pegar o teu prefeito da tua cidade, aí das cidades todas que você conhece. Sim. Pergunte para ele como é que chegam aí as emendas do país. Eu quero dar um exemplo, que se copiarem o que eu faço, dá certo. Sabe para quem que eu mando emenda? Sim. Para todos os 497 municípios do Rio Grande. Não quero saber quem é o partido e quem é o prefeito. Não vou a inauguração nenhuma de emendas. Pode ligar aí, a mãe do Põe Me Cobre, se assim for, para qualquer cidade do Rio Grande. Eu mando 2 emendas, no mínimo, por ano. Não tem negociação política. E a minha emenda principal, eu mando toda para a educação, que é em torno de 4 milhões por ano. E mando para quem? Para o governo do Estado. Não quero saber quem é o governador e qual é o partido. Funciona como um reloginho. Sabe que um dia desses, era uma entrevista, para uma cidade da fronteira. Então eu contei esse método que eu uso com o programa. Ele, eu vou testar isso. Aí no meio do programa ele ligou lá para uma prefeitura que não é nem da região dele. Então estou aqui com o senador está me dizendo isso. Daí conseguiu falar com o prefeito lá, e eu no meio do programa. Daí o cara respondeu para ele o seguinte. E daí chegou a emenda do senador, porque que o cara disse, olha, infelizmente não é bem assim. Quantas ele disse que mandou? Disse que manda 2 em cada mandato dele. Então tem um erro, para mim chegou 3. Não sei se tu percebeu. Quando sobra eu mando mais. Mas é no mínimo 2 emendas cada... Não esqueça que o mandato é 8 anos. Sim. Para mim atender os 497, eu não tenho fábrica de dinheiro. Mas então aquele montante do orçamento que eu posso apontar como emenda, eu mando para todos. Eu não mando para onde votou ou não, e mais em mim, no longo da minha vida pública de quase 40 anos. Senador, é um método que eu deixo como exemplo. Mas é bom de conversar contigo assim, que tu vai dando prazo para mim, e eu sou conversador também, como tu, né? Mas a gente tem um negócio do programa aqui, mas realmente assim, eu fico imaginando... Realmente que a dificuldade de você... O senhor foi senador enquanto o presidente Lula exercia governo, a presidente Dilma exercia governo, e eu já fui... 4 mandatos e 3 de senador. Mas eu já fui vereador de situação e de oposição, viu? E eu sei bem a dificuldade que se tem quando se está de um lado do balcão, quando está no outro lado do balcão. Então, realmente, é trabalhoso. Eu sei que vocês devem enfrentar... muita pressão de todos os lados, de segmentos, sindicatos, essas coisas, mas o legal é oportunizar esse papo que o senhor está dando para nós aqui, de apresentar como é que era chamado na época dos governos nossos? O rebelde. O rebelde. Eu adoto sempre o mesmo critério. Se perguntarem para mim, tu mandou mais emenda no governo Lula ou Dilma? Não. É as mesmas que eu mando agora. E liberavam mais do que agora? Não. Que como é um critério que o governo já conhece, eles respeitam, pelo menos isso eu respeito. Não mandei mais nem menos, nem no governo anterior e nem nesse governo. Não, mas o negócio eu falo isso até elogiando os governos que eu não fiz parte. Mandaram, respeito esse critério que eu adoto. Inclusive o dinheiro da UERGS, que é esses 4, 5 milhões que eu mando todo ano, que é para a educação. Que coisa boa. O senador Paulo Paim, outra hora a gente bate um outro papo aí. Isso, voltaremos. Hein? Lembra do Mendes Ribeiro? Essa frase era dele, né? Claro que faleceu sim. Já o Mendes Ribeiro, o pai e o filho. Ele seguido estava aqui na acústica. Ontem eu falei com o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre também. Prefeito de Porto Alegre, me ligou essa semana. Ele teve aqui em Camaquã, a última vez que o Mendes Ribeiro esteve na rádio, no primeiro dia que o Mendes Ribeiro esteve na nossa rádio, o Sebastião Melo veio, eu não me lembro o que ele era na função, mas ele é uma liderança do MDB, né?
E foi um ótimo papo que nós tivemos com ele aí, foi muito bom sobre a questão do saneamento básico aí no Rio Grande do Sul, né? Então, assunto para muitas horas de conversa que nós vamos ter aí. Mas foi muito gostosa a conversa com você, viu? Muito Parabéns bom. pelo programa. Obrigado, senador. Outra hora a gente conversa mais um pouco, tá bem? Estaremos juntos. Um abraço. Valeu, até mais. Senador Paulo Paim conosco, do Partido dos Trabalhadores, batendo um papo.